O Livro dos Médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos primeiramente, antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Neste capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: aparições de espíritos vivos, homens duplos, Santo Afonso de Ligori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Esses dois fenômenos são variedades de manifestações visuais. Por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Está falando sobre a bicorporeidade e a transfiguração. Ambos se fundam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que o espírito, durante o sono, recobra em parte a sua liberdade, ou seja, que ele se afasta do corpo. E é nesse estado que muitas vezes temos a ocasião de observá-lo. Mas o espírito, tanto do vivo quanto do morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas já referidas, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Há casos bastante positivos que não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos somente alguns exemplos de nosso conhecimento pessoal, cuja exatidão podemos garantir, pois todos estão em condições de acrescentar outros, recorrendo às suas lembranças. A mulher de um amigo nosso viu repetidas vezes, durante a noite, entrar no seu quarto uma luz acesa ou no escuro. Desculpe, voltando. A mulher de um nosso amigo viu repetidas vezes durante a noite entrar no seu quarto, com luz acesa ou no escuro, uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormia naquela hora. Enquanto seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado lhe teria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como. E sempre, após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Essa precaução mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por um sonho. De outra vez, ela viu da mesma maneira um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que no primeiro momento pensou ela que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu, sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Essa senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural. Mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médiums. Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca das 10 horas, um senhor idoso da sua mesma cidade, que encontrava às vezes na sociedade, mas com a qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo,
Mas o Senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe, e cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo Senhor, mas em hora conveniente e de fato em pessoa. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e precisamente com os mesmos gestos. Certo de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O Senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se em dizer que provavelmente sonhara. O provável é isso, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, os que Vamos voltar. O provável é isso, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, os que por essa expressão entendem pessoas esclarecidas. Mas o que consta é que essa senhora não dormia tanto como a outra. Então, sonhava acordada, ou seja, teve uma alucinação. Eis a palavra final, a explicação de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos para aqueles que podem compreender-nos. Eis, porém, um caso mais característico, e gostaríamos de ver como se poderia explicá-lo por um simples jogo de imaginação. Um senhor, residente na província, jamais quis se casar, malgrado as instâncias da família. Haviam, principalmente, insistido a favor de uma jovem da cidade vizinha, que ele nunca vira. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco, a fronte ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que lhe tomou nas suas e notou que tinha um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e seguro de que estava bem acordado, procurou informar-se se alguém havia chegado durante o dia. Responderam-lhe que ninguém fora visto na casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, decidiu-se a ir ver aquela que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi. Todos voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas que viu ao entrar na casa foi uma jovem que reconheceu como a que lhe aparecera. Estava vestida da mesma maneira, pois o dia da aparição havia sido também o de Corpus Christi. Ficou atônito, e a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, ela explicou que já vira aquele senhor, nesse mesmo dia, no ano anterior. O casamento se realizou. Era o ano de 1835. Nesse tempo, não se tratava dos espíritos. E, além disso, ambos são pessoas extremamente positivas, dotadas da imaginação menos exaltada que pode haver no mundo. Poderão dizer que ambos estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação. Mas não se deve esquecer que o futuro marido permanecera tão indiferente ao caso que passou 1 ano sem ir ver a noiva que lhe ofereciam. Mesmo admitindo-se essa hipótese, restaria explicar a semelhança da aparição, a coincidência das vestes com o dia do Corpus Christi e, finalmente, o reconhecimento físico entre as pessoas, que jamais se haviam visto, circunstâncias que não podem ser produzidas pela imaginação. Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida,
o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo. Fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado, de a qualquer distância que estiver, da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em Histórias para Recrear. Ver o Livro dos Espíritos, questão 400 e seguintes. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, afastada do corpo, pode aparecer como de um morto com todas as aparências da realidade? Além disso, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade espontânea. Foi esse fenômeno, designado por bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, indivíduos cuja presença simultânea se constatou em 2 lugares diversos. Eis 2 exemplos tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Ligori foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício acusado de assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas. Primeira pergunta. Poderias dar-nos a explicação desse fenômeno? Sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito, e a alma, a matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que deseja saber. Pergunta 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. Terceira. É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? A alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade. Estará sempre mais ou menos em êxtase. Nota de Kardec. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em muitos espelhos. Pergunta 4. Estando o homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, o que aconteceria se ele fosse subitamente despertado? Isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo, antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Nota de Kardec. Explicação inteiramente idêntica nos foi dada muitas vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas.
Santo Afonso explica o fato da presença dupla, mas não oferece a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Tácito refere-se a um caso semelhante. Durante os meses de Vespasiano passou em Alexandria, esperando a volta periódica dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios aconteceram, pelos quais se manifestou a proteção do céu e o interesse dos deuses por aquele príncipe. Esses prodígios aumentaram o desejo de Vespasiano de visitar a morada dos deuses para consultá-los a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado para todos. Entrou e estava inteiramente atento ao que o oráculo ia pronunciar, quando percebeu atrás dele um dos egípcios mais importantes, chamado Basilido, que ele sabia estar doente em lugar distante muitos dias de Alexandria. Perguntou aos sacerdotes se Basilido viera ao templo naquele dia. Informou-se com os transeuntes se o tinham visto na cidade e enviou homens a cavalo e assegurou-se de que, no momento, ele se encontrava a 80 milhas de distância. Então não teve mais dúvidas de que a visão era sobrenatural, e o nome de Basilido ficou sendo para ele um oráculo. Está em Tácito, Histórias de Tácito, livro 4, capítulos 81 e 82. A pessoa que se mostra simultaneamente em dois lugares diversos tem, portanto, dois corpos. Mas desses corpos, só um é real, o outro não passa de aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo a anímica. Ao acordar, os dois corpos se reúnem e a vida anímica penetra o corpo material. Não parece possível, pois não temos exemplos, e a razão parece demonstrar que, quando separados, os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Ressalta ainda o que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente permanece visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, mesmo que só por um instante. Disso resulta também que o corpo aparente não poderia ser assassinado, pois não é orgânico e nem formado de carne e osso. Desaparece no momento em que quiser matá-lo. Passemos a tratar do segundo fenômeno, o da transfiguração, que consiste na modificação do aspecto de um corpo de vivo. Eis a respeito um caso cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrendo entre os anos de 1858 e 1859, nas cercanias de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos gozava de estranha faculdade de se transfigurar, ou seja, de tomar em dados momentos todas as aparências de algumas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava estar na presença da pessoa. Tamanha a semelhança dos traços do rosto, do olhar, da tonalidade da voz e até mesmo das expressões usuais da linguagem. Esse fenômeno repetiu-se centenas de vezes, sem qualquer interferência da vontade da jovem. Muitas vezes tomou a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes, reproduzindo-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico local, que muitas vezes presenciara esses estranhos fenômenos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça e de muitas outras testemunhas oculares, bastante honradas e dignas de fé. Teve ele a ideia de pesar a jovem no seu estado normal e durante a transfiguração. Quando ela tomava a aparência do irmão, que morrera aos 20 anos e era muito maior e mais forte do que ela. Pois bem, verificou que na transfiguração o peso da moça era quase o dobro. A experiência foi conclusiva.
sendo impossível atribuir a aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que sempre foi chamado de milagre, mas que chamamos simplesmente de fenômeno. A transfiguração pode ocorrer, em certos casos, por uma simples contração muscular, que dá à fisionomia expressão muito diferente, a ponto de tornar a pessoa irreconhecível. Observamos-la frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesses casos a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem, ou velha, bela ou feia, mas será sempre mulher, e seu peso não aumentará nem diminuirá. No caso de que tratamos, é evidente que há algo mais. A teoria do perispírito nos vai pôr no caminho. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Que por uma modificação das disposições moleculares pode lhe dar a visibilidade, a tangibilidade e, em consequência, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva fora do corpo pode passar pelas mesmas transformações e que essa mudança de estado se realiza por meio da combinação dos fluidos. Imaginemos então o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo como uma espécie de vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado. Se perder a transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, ficar brilhante, de acordo com a vontade ou o poder do espírito. Outro espírito, combinando o seu fluido com esse, pode substituir a aparência dessa pessoa, de maneira que o corpo real desapareça, coberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. Essa parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, convém dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira que a dos corpos inertes. O peso do próprio corpo não varia, porque a sua quantidade de matéria não aumenta. Mas o corpo sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, segundo explicamos nos números 78 seguintes. É provável, portanto, que a transfiguração na forma de uma criança, diminua o peso de maneira proporcional. Concebe-se que o corpo possa tomar uma aparência maior que a sua ou das mesmas dimensões. Mas como poderia tornar-se menor do tamanho de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Por isso não dizemos que o fato se tenha verificado, mas quisemos apenas mostrar, referindo-nos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia também diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem negamos a sua possibilidade. No caso de ocorrer, o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente não o infirmaria. É preciso não esquecer que estamos no começo desta ciência e que ela ainda está longe de haver dito sua última palavra sobre este ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta, naturalmente, das explicações precedentes e das que se referem ao fenômeno de transportes e seguintes. Teríamos ainda de falar do estranho fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural que os outros. Mas como já o explicamos na Revista Espírita, fevereiro de 1859, achamos inútil repetir aqui os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis. É uma condição em que certos espíritos podem revestir-se momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de produzir perfeita ilusão. Do grego a privativo, egeine, geinomai, gerado, não gerado.